Olá, o nosso vídeo de hoje vai tratar de transitividade verbal, que se refere ao reconhecimento de um verbo se ele é intransitivo, se ele é transitivo, quando transitivo, ele é transitivo direto ou transitivo indireto. Se você ainda tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, fica tranquilo, porque hoje nós vamos trabalhá-lo aqui, fazendo jus ao título do vídeo, Transitividade Verbal do Zero. Espera só um pouquinho, porque eu já volto. Sejam bem-vindos. Meu nome é Maria Nilde, professora de língua portuguesa e pedagoga. Vamos ao nosso conteúdo de hoje? Quando nós falamos de transitividade verbal, nós estamos falando dos verbos transitivos e intransitivos. Como seria isso, Nilde? Os verbos transitivos são aqueles que exigem um complemento. A primeira coisa que nós temos que compreender é o que é exigir complemento. Exigir complemento é quando o verbo em si só não faz sentido. Ele precisa de algo mais para quem está lendo ou ouvindo entenda a mensagem. Então, por exemplo, o verbo comprar, eu comprei. Você vai ficar esperando que eu diga o que eu comprei. Se eu não disser, você vai me perguntar, o que você comprou, Nilde? Então, quando esse complemento chega para dar sentido ao verbo, ele tem um nome. E aí ele vai ser um objeto. Nesse caso, os verbos transitivos que pedem esse complemento, eles se apresentam de três formas: transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos lá? Primeiro deles, transitivo direto. Ele exige complemento sem preposição. Então, quando eu pergunto ou quando eu forneço elementos para dar sentido ao verbo, esse complemento ele tem que vir sem preposição. E aí, como eu já falei anteriormente, ele vai se chamar de objeto direto. Então, eu tenho aqui, olha, eu comprei um computador. Um computador, ele não tem preposição, portanto, ele é um objeto direto. Portanto, eu tenho um verbo transitivo direto. Outro exemplo, Débora viu, não faz sentido. O complemento, a gente pergunta, né? Viu o quê? Ou viu quem, né? E aí, viu o irmão. Nesse caso, não tem nenhuma preposição aqui nesse complemento. Portanto, ele é um objeto direto. Se ele é um objeto direto, o verbo ver vai ser um verbo transitivo direto. Os verbos transitivos indiretos. Nesse caso, ele também vai pedir um complemento e esse complemento virá acompanhado de uma preposição. E ele vai receber o nome de objeto indireto. Vamos ver aqui como a gente observa isso na prática. Cristina precisa. Aí a gente fica esperando, né? Precisa de quê? Ela precisa de ajuda. Quando esse complemento aparece, ele vem acompanhado de uma preposição. Então, nesse caso, nós dizemos que é um objeto indireto. Se aqui eu tenho um objeto indireto, sinal que o meu verbo ele é transitivo indireto, porque ele vem aqui com a preposiçãozinha acompanhando o seu complemento. Aline gosta de quê? De café. Esse complemento vem acompanhado de preposição? Sim, preposição de. Então, ele é um objeto indireto. Se ele é um objeto indireto, o verbo gostar é verbo transitivo indireto. Tudo bem? Nós temos também os verbos transitivos direto e indireto, ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que ele vai pedir dois complementos para que ele faça sentido. E um vai vir acompanhado de preposição e o outro vai vir desacompanhado de preposição. Vamos ver como funciona isso. Rita entregou. A gente vai perguntar, entregou o quê? Entregou o livro. Nesse complemento, tem preposição? Não, então ele é um objeto direto. Entregou a quem? Ao aluno. Aqui eu tenho preposição, nesse segundo complemento tenho a preposição a. Então eu tenho um objeto indireto. Neste caso, então, eu reconheço o verbo entregar como um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Lembrando, não é opcional, tá? O verbo transitivo direto e indireto, eu posso ter um objeto direto e, se eu quiser, eu acrescento também um objeto indireto, ou vice-versa. Não, é obrigatório a utilização dos dois complementos. Os verbos intransitivos. Se no verbo transitivo ele sozinho não faz sentido,
Os verbos intransitivos fazem sentido por si só. Então, por exemplo, aqui nós temos o verbo dormir. Então, quando você não está em casa, por exemplo, e liga para alguém da sua casa e pergunta por algum parente, alguém que esteja na sua casa, e diz assim, fulaninho, fulaninho dormiu. Ponto, você não precisa de mais nenhuma informação. Se a pessoa quiser te dar mais informação, pode dizer. Aqui no nosso exemplo a gente tem o cedo. Fulaninho dormiu cedo. Ok. Então essa informação a mais foi dada porque o falante quis te fornecer essa informação, mas não porque o verbo não fez sentido. Nesse caso, nós não temos um objeto, nós temos um adjunto adverbial. Porque os objetos são só para os verbos que não fazem sentido em si mesmos, lembra? Então aqui nós temos o exemplo, Ângela dormiu cedo, verbo intransitivo. Ele morreu ontem. Olha, o verbo morrer também é um verbo que não exige nenhum elemento para que ele faça sentido. Se você está na rua, encontra com alguém que você não vê há algum tempo, e você diz, como vai o seu tio fulaninho de tal? Ele morreu. Ponto, você não precisa perguntar mais nada. Agora, se ele quer dizer, ele morreu ontem, ele morreu rapidamente, ele morreu repentinamente, ele morreu ano passado, ele vai te dar essa informação, a pessoa vai te dar essa informação porque quer te dar, mas não porque o verbo morrer não fez sentido. Então, a gente tem aqui, ele morreu ontem. O verbo morrer ele é intransitivo, portanto, o que vem depois dele não pode ser um objeto e vai ser, sim, um adjunto adverbial. Ok? Verbos de ligação. Os verbos de ligação não fazem parte dos estudos da transitividade verbal. Nilson, então por que você colocou esse assunto aqui? Para chamar a atenção, porque às vezes a gente fica tão preocupado de identificar se o verbo é transitivo, se ele é intransitivo e o que vem após ele é o que, né? Que a gente esquece que existem outros verbos. Então, aqui o caso, o verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, ele tem a função de ligar uma qualidade do sujeito ao sujeito. Então, essa é a função do verbo de ligação. Vamos para o nosso exemplo aqui. Carla continuou calada. Olha, calada se relaciona com Carla. Então, eu não tenho aqui objeto também. No verbo de ligação, eu não tenho objeto. Vitor é bonito. Então, neste caso aqui, bonito tem a ver com Vitor. Também não é um objeto. É o que então, Nilde? É predicativo do sujeito. Se é uma qualidade, é um predicativo. Tanto isso é verdade, pessoal, que, olha, uma das características dos predicativos do sujeito é que ele tem que concordar. Então, olha, Carla é um nome feminino, então calada tem que vir no feminino. Vitor é um nome masculino, então bonito tem que vir no masculino. Os jogadores estavam ansiosos. Os jogadores, né, plural, então ansiosos vem também no plural. Jogador masculino, jogadores, então ansiosos também tem que vir no masculino. E também é um predicativo do sujeito. É só para vocês ficarem atentos, tá? Eles não fazem parte dos estudos de transitividade verbal. Bom, pessoal, até o nosso próximo encontro, mas antes eu gostaria de dar sentido para esses estudos de transitividade verbal. Por quê? Porque às vezes a gente se pergunta por que a gente fica estudando por blocos de assunto, que na verdade a gente faz isso para ficar didático, mas todo o conteúdo, mesmo sendo ministrado por bloco, ele tem a função de te preparar para você escrever com tranquilidade, para você falar com tranquilidade, sem deixar dupla interpretação. Então, nesse assunto de hoje, eu vou dar um sentido para nós estudarmos, sem ser só o de ficar classificando o que é um objeto direto ou um objeto indireto. Vou pegar aqui, são muitos os casos que você precisa desse conteúdo, mas eu vou pegar hoje o exemplo da vírgula. Então, uma das regras
que a gente não pode utilizar vírgula é a seguinte: não se usa vírgula entre os verbos e seus complementos. Então, agora você já sabe o que é um complemento do verbo. Então, você não vai utilizar vírgula no seu texto entre esses dois elementos. Tudo bem? Pessoal, eu encerro aqui. Aqui no YouTube a gente tem que pedir tudo, tá? Então eu vou pedir o seu like, vou pedir que você se inscreva no canal, pedir que você comente, que acione o sininho para novos vídeos e deixe um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!